de afetividade. Isso o torna incapaz de ter um pensamento de ternura e de se preocupar com a sorte do seu amigo de roda. Por isso, morrem tantos toxicômanos de overdose. Quando inicia a crise, muitos estão por perto. O que se espera de qualquer grupo social é que nesse momento, preste socorro, leve o enfermo a um hospital. Entre os toxicômanos, no entanto, isso não existe. Em uma roda, quando alguém começa a ter um ataque por overdose, os demais abandonam o local e deixam-no ali sozinho, sem socorro. A falta de afetividade e o medo de comprometer-se com a lei são os responsáveis por esse tipo de comportamento. Eu mesmo já fui capaz de abandonar amigos de roda até a morte. E, na época, isso parecia natural. No dia seguinte, nos encontrávamos e mal comentávamos a respeito do ocorrido. Era como se aquele amigo de tantos anos não existisse mais. Ou melhor, era como se ele nunca tivesse existido. Agora, no entanto, estou diferente. Aprendi o que é afeto e tenho o desejo de viver intensamente cada sentimento. Sei que ainda tenho muito para melhorar e para aprender, mas estou bastante feliz com o que já consegui. Sinto-me outro homem, mais forte e capaz. Muito bom, Tiago, asseverou Lucius. Fico feliz com a sua recuperação. E óbvio que o caminho a percorrer ainda é bastante longo, mas você tem surpreendido todos nós com a sua recuperação. Aliás, todo o grupo tem. Continue assim. Agora, tem uma pessoa aqui que você gostaria de ver e, talvez, de abraçar. Lucius abriu a porta e por ela entrou vovó Emília. Para mim, foi uma explosão de alegria. Corri para os seus braços com um grito na garganta, ó vó. E a abracei sem palavras. Chorei de emoção. E muito difícil explicar. Só quem passou por um período de sua vida em que isolou todos os sentimentos pode traduzir esse momento em que reencontrei minha avó. Chorar de emoção foi para mim um sentimento tão nobre e bom, puro e inusitado que, de repente, eu me flagrei chorando porque havia conseguido chorar de emoção. Quando a carência é muito grande, até mesmo uma simples lágrima passa a ter um valor incomensurável. Chorei de emoção. Nem acreditava nisso. Eu tinha conseguido. Foi um instante inesquecível para mim. Saber que era capaz de sentir e de extravasar as emoções, foi como a aquisição de um passaporte para o mundo das pessoas sãs, não toxicômanas. Até então, eu só havia conseguido chorar na presença da mãe de Igor, e foi mais por sofrimento do que por emoção. Abracei a minha avó longamente, como se buscasse a proteção no seu abraço. Quando me virei para ver o seu rosto, nele flagrei também uma lágrima. Como vai, meu filho? Ela me perguntou. Vou bem, respondi. Estou me recuperando na medida de minhas forças e contando sempre com o carinho e o esforço de todos aqui. Tenho acompanhado de perto o seu tratamento, meu filho. E estou muito feliz com você e com o esforço que está fazendo diariamente em busca de sua recuperação. O Cristo abre todas as portas para aqueles que buscam com as forças do coração. E você tem conseguido dispor dessa força. Continue agindo assim. Haverá dia em que a dificuldade baterá sua porta. Isso é inevitável, considerando o seu passado. Fortaleça-se hoje, para enfrentar a dificuldade de amanhã. Cada trabalho, cada conquista que se alcança com amor e espontaneamente é uma pedra retirada de nosso caminho no futuro. Como é bom recebê-la aqui, vovó. Com a sua recuperação, tive condição e permissão para chegar até aqui. Mas tenho estado do seu lado todo o tempo, em pensamento tenho acompanhado o seu tratamento. Sua mãe está muito ansiosa por saber notícias suas. Embora já tenha estado com você no momento do sono, ela de nada se recorda quando está desperta. Tem apenas uma vaga sensação de que você está melhor. Agora, ela está frequentando assiduamente uma casa espírita e, por merecimento próprio, receberá notícias suas. Infelizmente, você não poderá estar presente na reunião porque ainda não reúne condições para isso.
Mas se tiver algum recado para ela, posso levá-lo. Pensei em minha mãe com o carinho que jamais eu havia pensado. Comecei a perscrutar o meu coração e percebi que aquele sentimento era amor. Então mandei para minha mãe o recado do meu coração, porque era dele os sentimentos que estava redescobrindo naquele momento. Diga a ela que eu a amo muito. Foi um recado singelo e até nada original, mas tinha um significado muito importante para mim. Falar de amor, de sentimento, era tudo o que eu queria naquele momento. Era um mundo totalmente novo, que estava redescobrindo. Como é grande a força do amor. Como é bom amar. Confesso que até hoje me dá vontade de gritar que eu amo, para que todos possam ouvir e saber que sou capaz de amar. Como as pessoas ficam vazias sem amor, sem sentimentos. Como o mundo se torna monótono. A descoberta dos sentimentos e do amor foi um marco na minha recuperação e na minha vida. A partir daquele dia, nunca mais fui o mesmo. Reconquistei o meu direito de viver. Minha avó e eu ainda conversamos mais um pouco, quando ela me deixou a par da vida de toda a minha família na terra. Depois, ela foi embora e eu fui para a aula. Nem preciso dizer que estava eufórico. Eu era só sorrisos quando cheguei à sala. Todos perceberam alguma mudança em mim e me perguntaram o que havia ocorrido. Conversamos um pouco até que Luzia chegou e, depois de uma prece inicial, começou a aula. Bem, hoje eu gostaria que o nosso irmão Jorge fizesse a sua apresentação. Jorge, aparentemente apanhado de surpresa, ajeitou-se na cadeira e passou a nos relatar. Minha experiência apresenta momentos de violência e de desamor. Terceiro filho de uma família de classe média, desde o início de minha adolescência, tornei-me um problema para a vida de meus pais. Diferentemente de meus irmãos mais velhos, abandonei a escola e me recusei a estudar. Comecei a trabalhar em uma oficina mecânica como aprendiz. Até que ia bem no trabalho, mas o dono da oficina, um dia, me ofereceu um cigarro de maconha. Aceitei e nunca mais deixei as drogas. Em pouco tempo, a maconha era insuficiente para mim. Queria mais e conhecia a cocaína. Tornei-me dependente dela, mas não tinha a mínima condição de manter meu vício, ainda que reservasse, para isso, todo o salário que ganhava na oficina. Não demorou muito, e descobri o mundo do crime. Comecei a furtar calotas de carro. A maioria delas vendia para o meu próprio patrão, que as revendia para os seus fregueses. Eu ainda era novo. Contava com 11 anos de idade e era muito magro. Certo dia, chegou um pessoal estranho na oficina. Entraram no escritório do meu patrão e lá ficaram por muitas horas. Continuei fazendo meu serviço normalmente, até que meu patrão me chamou para o escritório. Queriam furtar um posto de gasolina. A única forma de entrar sem despertar atenção era por uma janela basculante do banheiro que, por estar quebrada, ficava sempre aberta. Mas um adulto não caberia no vão da janela e me convidaram para participar com eles. Minha parte era só entrar pelo banheiro e, depois, pelo lado de dentro, abrir a porta do fundo para que eles pudessem entrar. Segundo eles, a chave da porta do fundo sempre permanecia na fechadura. Eu ganharia 5% de todo o dinheiro que conseguíssemos furtar lá. Aceitei a proposta e a empreitada foi um sucesso. Foi tudo como planejado. Recebi a minha parte. Nunca tinha visto tanto dinheiro em toda a minha vida. Gastei quase tudo em droga e quando acabou, fiquei desesperado para arrumar mais dinheiro. Aproveitei a minha facilidade de escalar muros e telhados e de passar por pequenos buracos e comecei uma série de furtos. No entanto, como nunca planejava nada, nenhum deles foi tão lucrativo quanto o primeiro. Alguns meses depois, o mesmo grupo retornou à oficina do meu patrão. Convidaram-me novamente para um furto semelhante e eu aceitei imediatamente, na esperança de receber todo aquele dinheiro de novo. O local era uma espécie de armazém. Novamente entrei por uma janela basculante e, por dentro, abri a porta para os demais.
Conseguiram abrir um pequeno cofre que estava cheio de dinheiro. Colocamos tudo dentro de um saco de estopa e nos preparávamos para sair quando percebemos que a polícia nos aguardava do lado de fora. O dono morava ao lado e ouviu o barulho no momento em que abríamos o cofre, quando acionou a polícia. Meus companheiros sacaram suas armas e se colocaram próximos às portas e janelas, prontos para se defender. De pronto, me assustei, pois nem sabia que eles estavam armados. O certo é que 2 policiais foram mortos e nós conseguimos sair ilesos. Na distribuição do dinheiro era uma festa só, pelo sucesso da operação. A partir daquele dia, entrei para valer no mundo do crime. Com o dinheiro que me coube, comprei um revólver e passei a praticar assaltos à mão armada. Cada vez que saía para isso, antes consumi uma dose bastante generosa de cocaína. Assim, assaltei postos de gasolina, armazéns, açougues e até agências bancárias. Descoberto pelo tráfico, fui contratado para auxiliar no transporte da droga. No começo, a minha função era chamar a atenção de toda a polícia para um determinado local, para que os entorpecentes passassem ilesos por outro lado da cidade. Assim, no momento certo, pratiquei todas as barbaridades possíveis: assalto, incêndio, estupro, tudo. Chamava a atenção dos policiais e o caminho ficava livre para o vício. Naquele momento da vida, eu já havia matado, ferido, e o meu consumo de drogas só aumentando. Logo depois que completei 18 anos, fui preso. Estava assaltando um posto de gasolina, quando a polícia chegou. Trocamos tiros e um policial foi morto. Contudo, minha munição acabou e fui preso e levado para um grande presídio. Aí começou a minha vida na prisão. Muito novo, estava sujeito a todo tipo de violência na cela. Estava cansado de sofrer toda a violência até que uma organização criminosa que atuava no presídio me ofereceu proteção para que eu vendesse droga na prisão. Não pensei 2 vezes. Passei a comercializá-la na prisão e gozava de toda a proteção, além de poder adquirir minha própria cocaína. Muitos anos se passaram assim, até que houve uma disputa entre 2 organizações criminosas pelo domínio do tráfico no presídio. Como não poderia deixar de ser, fui envolvido. Iniciou-se um motim e acabei matando 2 homens da organização contrária. Faltavam poucos dias para o cumprimento total de minha pena e eu ganhei mais de uma dezena de anos pelos novos crimes. No presídio, no entanto, em razão dos homicídios, comecei a ser respeitado por todos. Continuei vendendo droga lá dentro. Em determinada ocasião, um guarda me surpreendeu passando maconha para outro detento e foram mais alguns anos de pena. Isso já nem me incomodava mais. Para mim, aquela vida era boa. Era respeitado e tinha o que queria, pois ganhava muito dinheiro com o tráfico. Mais alguns anos se passaram e houve uma rebelião no presídio. De fora do estabelecimento, nossa organização providenciou uma grande rebelião, pois tinha que passar com um enorme carregamento de droga pelo lado oposto da cidade. Como um dos maiores da organização dentro do presídio, fui um dos líderes da rebelião. Conseguimos alguns reféns entre os funcionários do próprio presídio e um médico que fora atender um preso. O motim durou o dia todo. No fim da tarde, cedemos, porque o carregamento já havia passado. Todos voltaram para a cela e os policiais foram conferir se ninguém havia fugido. Quando chegaram à minha cela, eu estava todo tranquilo. A operação havia sido um sucesso, de acordo com os interesses da organização, e eu receberia um bom dinheiro por ter liderado. Um guarda revistou tudo, debaixo do colchão, no banheiro etc. Quando ia saindo, disse para o seu companheiro, que o aguardava do lado de fora: "Há um homem morto aqui." Imediatamente, ele se virou e descarregou a arma sobre mim. Ainda sobrevivi alguns dias, já que os demais presos fizeram um barulho danado quando ouviram os tiros. O clima estava tenso, como em todo término de rebelião em um presídio.
É o momento de a polícia entrar e ninguém sabe os limites que eles vão usar. Levaram-me para o hospital, fui submetido a uma cirurgia e alguns dias depois fui removido para a enfermaria do presídio. Lá eu durei apenas 2 dias. O mesmo policial que havia atirado em mim acabou o serviço, aplicando-me uma injeção de veneno. Quando me vi no mundo espiritual, fui logo resgatado pela organização e levado para a colônia do pó. Descobri que a organização para a qual eu trabalhava no presídio pertencia à que comandava a colônia do pó e a distribuição de droga em grande parte do nosso país. Bem, na colônia do pó, logo me recuperei e fui designado para comandar o tráfico nos presídios. Já desencarnado, estive em quase todos os presídios do Brasil. Em todos eles, a organização mantém controle tanto do lado espiritual como entre os encarnados. Em alguns presídios, também havia disputa pelo controle do tráfico de ambos os lados. Nem sei por quanto tempo permaneci assim. Era um homem sem sentimentos. Nem mesmo a lembrança de minha mãe me trazia qualquer emoção. Com o tempo, a vida me foi parecendo vazia, completamente sem objetivos. Comecei a pensar no que fazer e decidi obter ascensão na organização. E o fiz. Trabalhando muito e utilizando meios não muito éticos para afastar meus concorrentes, fui galgando postos até chegar a ser o segundo homem da organização. Somente Delfos estava acima de mim. As coisas iam bem, até que percebi que poderia também tomar o lugar dele. Naquele momento, já tinha o controle de todas as operações nas mãos, tanto na Terra como no mundo espiritual. A organização está presente em lugares que nem se pode imaginar: guerras, tráfico, prostituição, empresas, álcool, governos e instituições do mundo todo. Em todos os lugares, a organização sempre tem alguém para o caso de necessidade. Comecei a traçar um plano para derrubar Delfos, mas ele percebeu antes e me preparou uma cilada. Prendeu-me e me colocou nas masmorras. Lá passei os piores dias de minha vida. Sem droga, completamente no escuro e só. Foram anos de delírio em que me debatia naquelas paredes pela falta do tóxico. Monstros me perseguindo e vociferava o tempo todo. Quando já estava transformado em um verdadeiro trapo e não significava nada para a organização, Delfos mandou-me abandonar no Vale dos Enjeitados. Permaneci lá por vários anos como autômato. Não dava conta de mim mesmo. As crises continuavam. Em um dia de lucidez, como raramente acontecia, não aguentei mais de tanto sofrimento. Caí de joelhos e comecei a pedir auxílio a Deus. Pela primeira vez em minha vida, lembrei-me dele. Mas o fiz com sinceridade e fui imediatamente atendido. Joaquim me resgatou e me trouxe para cá. Passei por um tratamento intenso e prolongado de desintoxicação. Na realidade, nem sei se poderia permanecer nesta colônia e já considerei isso com o meu orientador, pois firmei compromisso muito forte com o tráfico, independentemente do meu vício. Mas o meu orientador explicou-me que o vício é que me fazia agir daquela forma. Creio que não tenha esquecido de nada. Não é uma história muito emocionante, mas espero que possa acrescentar algo no aprendizado de todos. Jorge se calou. Depois de algum tempo em silêncio, Luzia tomou a palavra e considerou: podemos aprender muito hoje com a experiência de Jorge. Se observarmos todo o relato de sua vida, em nenhum momento ele se referiu a qualquer tipo de sentimento. Nem positivo, como amor, ternura, nem negativo, como ódio, raiva. Ele sempre agiu exclusivamente pela razão, anulando todos os seus sentimentos, não dando espaço para qualquer afetividade. Nem mesmo a figura de sua mãe lhe tocava as emoções, segundo seu próprio relato. Isso não é natural. O natural é que o homem se envolva emocionalmente com aqueles que com ele convivem. O homem é um ser eminentemente sociável. Como tal, tem necessidade de doar e distribuir afeto. Quando faltou afeto para Jorge, o seu objetivo passou a ser crescer na organização. Não tinha outra direção a seguir.
E quando chegasse ao topo, cairia no mesmo vazio que antes. Nosso irmão, no entanto, sofreu muito em vida pregressa. Era médico e muito dedicado aos seus pacientes. Daqueles que não tinham hora, do dia ou da noite, para atender um paciente necessitado. E o dinheiro nem era muito importante para ele. Trabalhava pelo amor à medicina. De repente, estabeleceu-se uma disputa de herança em sua família. O seu grande sonho era montar uma clínica para doentes mentais. Quando estava para receber a herança, passou a fazer planos, colocar o projeto no papel. Seus irmãos e sua mãe, no entanto, achavam um enorme desperdício gastar todo aquele dinheiro para atender loucos que nem sequer teriam condições de custear seus tratamentos. Uniram-se para fazer com que Jorge não recebesse sua parte na herança. Isso depois de tentarem convencê-lo, sem êxito, a mudar de ideia. Certo dia, um de seus irmãos trocou um medicamento de sua clínica e 2 de seus pacientes faleceram de forma inexplicável. Fizeram-no acreditar que estava muito cansado, que deveria ter trocado os medicamentos sem ver, mas ele não se conformava. Para piorar a situação, houve uma denúncia anônima à polícia, o órgão profissional. Obviamente que as denúncias anônimas foram feitas pelos irmãos de Jorge. Durante os processos, a própria mãe de Jorge esteve em sua clínica e novamente inverteu os medicamentos. Contudo, o médico estava tomando extremo cuidado e percebeu a troca. Mais do que isso, percebeu que sua mãe havia trocado os medicamentos deliberadamente para prejudicá-lo. Passou por uma dor moral pungente. Várias outras tentativas foram feitas para comprometê-lo, mas não obtiveram sucesso porque ele se precavera, principalmente contra a família. Aos poucos, foi se afastando da família e continuou seu trabalho. Era adorado por todos os seus pacientes. Quando estava para sair o dinheiro da herança, percebendo que não havia outro jeito, a família de Jorge resolveu matá-lo e a tarefa coube à sua própria mãe. Apesar de tudo, era a única de quem ele aceitava visitas. Em um domingo, Jorge foi visitado por sua mãe. Quando conversavam na sala, bebendo um copo de vinho, ela pôs veneno no seu copo sem que ele percebesse. Quando se deu por si, no mundo espiritual, Jorge não tinha dúvidas de que havia sido assassinado por sua mãe. Não guardou ódio nem rancor, porque o seu bom coração não admitia esse tipo de sentimento, mas procurou anular qualquer tipo de sentimento nobre, por quem quer que fosse. Quando retornou à carne, nessa última etapa, Jorge buscou fugir da realidade da família e de qualquer envolvimento emocional desde a primeira infância. Para fugir de sua realidade, haveria de encontrar uma bengala. Encontrou-a na droga. Como era muito novo, ganhava pouco e não queria envolver sua família em nada, entrou no mundo do crime para poder sustentar o vício. Uma vez no mundo do crime, almejava mais realizações como fuga de sua realidade, ou seja, para suprir a total ausência de qualquer experiência afetiva. O afeto, então, é uma necessidade? Indagou Teresa. Sem dúvida, respondeu Luzia. O homem cresce, evolui e se completa em sua vida de relação, na permuta de energias. Não somos uma ilha. Assim, cada um tem necessidade do afeto, tanto de doar como de receber. Na falta dele, a tendência é a busca da violência, na ânsia de dar vazão à energia estancada porque não permutada de forma saudável. E o afeto que dá o equilíbrio emocional. E é a permuta de energias que permite a busca desse equilíbrio. Tomei a palavra. No caso, Jorge se fez refratário à troca de afetos porque foi vítima em vida anterior. Quando não se permitiu a permutar afeto, partiu para a violência, o que seria inevitável como você mesmo esclareceu. Então, pergunto, Jorge tem responsabilidade pelo que fez? Como possuímos o livre-arbítrio, sempre temos responsabilidade por nossos atos. Mesmo tendo sido vítima, Jorge tinha outros caminhos a escolher.
O fato de você ter sido traído por pessoas que amava não significa que sempre será traído pelos que vier amar. E certo que a traição lhe veio pela figura da mãe, que deveria ser o símbolo de amor e dedicação em sua vida. Mas a sua mãe, nessa última passagem na terra, que não era a mesma que o havia traído, fez de tudo ao seu alcance para conquistar o amor do filho, mas ela nunca permitiu. Desde criança, nunca gostou dos carinhos maternos. Portanto, Jorge é responsável, sim, por seus atos. Obviamente, todo o bem que fez em sua vida anterior, quando era médico, será contado em seu favor. Mas a mãe anterior de Jorge tem alguma responsabilidade pelo que ele fez nesta última reencarnação? Perguntou Karina. Não. A mãe de Jorge tem responsabilidade para com ele, mas não pelo que ele fez. Se fosse assim, sempre seríamos responsáveis pelos erros uns dos outros. Mas é óbvio que, sendo responsável pelo resgate de Jorge, sua mãe acabará se envolvendo no auxílio a todos que ele prejudicou. Isso porque a mãe de Jorge hoje já tem consciência de seus erros e pretende se redimir. Apresento-lhes a mãe de Jorge. E apontou Teresa, para a surpresa de todos. E depois continuou, nem precisava dizer que Teresa e Jorge autorizaram a revelação de sua história para enriquecer o nosso estudo. A lição de hoje é a do afeto, a do amor. Ninguém pode evoluir sem amor. Depois de mais alguns comentários, passamos às vibrações e encerramos o nosso dia mais enriquecidos em nossos conhecimentos. Capítulo 19. Um resgate muito especial. O dia seguinte começou da mesma forma que os demais. E eu sempre acordava bem disposto. Não sei se era pelo efeito das luzes ou se já me encontrava mesmo em melhores condições orgânicas. Naquele dia, visitaríamos novamente a natureza. Todos nós estivemos por tanto tempo afastados dela e das coisas belas da vida, que ficávamos ansiosos com a possibilidade de visitar os bosques e áreas naturais da colônia. Agora, nos era permitido ter acesso àquela área nos momentos de descanso. Eu nunca perdia tempo. Como éramos sempre orientados ao exercício da leitura, pegava um livro na biblioteca, escolhido de acordo com as orientações de Lucius e Luzia, e ia direto para aqueles jardins maravilhosos. Sentava à minha sombra de uma árvore e ali permanecia pelo tempo que podia, de acordo com as minhas atividades na colônia. Aquele dia me parecia especial. Sem saber por quê, havia acordado com uma alegria espontânea que nem eu mesmo sabia explicar. Tentei perscrutar minhas memórias para ver se me lembrava de alguma passagem que pudesse ter ocorrido enquanto dormia. Nada, absolutamente nada. É apenas disposição, pensei. E continuei a minha rotina. Quando cheguei à sala de Lucius, ele me aguardava. Como sempre, apresentava um largo sorriso nos lábios. Convidou-me para sentar e depois me esclareceu: hoje você poderá se ausentar da companhia de seus amigos. Temos uma atividade diferente. Fiquei muito curioso e, confesso, a princípio, até um pouco frustrado porque eu adorava participar das aulas, principalmente quando elas aconteciam em meio à natureza. Mas hoje será um dia diferente para todos os seus colegas de turma, explicou-me Lucius. Cada um acompanhará o seu orientador na atividade que lhe é própria. Isso porque, embora sejam todos toxiômanos, como você sabe, são diferentes os compromissos assumidos por cada um. E o que é que nós vamos fazer? Perguntei. Hoje, você e eu faremos uma visita à crosta. Passaremos por lugares em que estejam ocorrendo situações semelhantes às que você vivenciou quando estava se comprometendo com as drogas. Analisar a situação, sem se envolver com ela, lhe será bastante útil para a avaliação dos fatos e dos seus próprios compromissos. Se der tempo, faremos uma visita aos seus familiares. A primeira parte me deu medo. Seria a primeira vez que eu estaria próximo das drogas desde que havia sido resgatado da colônia do pó. Tinha pavor de sucumbir,
mas a presença de Lucius me dava confiança. Por outro lado, a perspectiva de visitar minha família me deixava muito feliz. Expliquei a Lucius o meu receio e ele me disse que tivesse fé, que tivesse confiança em tudo aquilo que aprendera na colônia e, principalmente, em mim mesmo. Conversamos mais um pouco, ocasião em que Lucius me deu orientações sobre a leitura de alguns livros, e ele me dispensou, dizendo-me para retornar em 2 horas, ocasião em que seguiríamos para a crosta. Procurei um jardim e sentei-me na grama, sob uma árvore linda muito frondosa. Estava com um livro, mas não consegui me concentrar na leitura. Todas as possibilidades de acontecimentos na crosta passavam em minha mente como um turbilhão. Aonde será que Lucius iria me levar? Comecei a recordar minha vida. Primeiro, quando encanado, consumindo drogas com meus amigos. Depois, via-me já no mundo espiritual, induzindo as pessoas a consumi-las. Tentava analisar os fatos por aquilo que deles conseguia recordar e não percebia qualquer lição útil para o meu aprendizado. E me indagava, o que será que vou fazer lá? Será que não poderia aprender as mesmas lições aqui na colônia mesmo? Em seguida, no entanto, lembrava-me da possibilidade de visitar meus familiares, e isso me aliviava um pouco a apreensão em que me encontrava. Estava assim pensativo quando Karina se aproximou de nós sem que percebesse e brincou, daria tudo por esse seu pensamento. Cumprimentei-a e esclareci da minha preocupação em visitar a crosta. Não vislumbrava grandes vantagens e tinha medo de sucumbir ao me aproximar de situações tão parecidas com as vivenciadas por mim quando ainda me envolvia com as drogas. Mas, pelo que sei, você estará acompanhado do seu orientado e, certamente, ele lhe dará toda a proteção de que necessitará. Isso eu sei e tenho certeza de que Lucius não me faltará, respondi. O que me dá medo, no entanto, é o meu livre-arbítrio mesmo nos submetendo a este tratamento há algum tempo, com grande êxito em nossa recuperação. Não podemos nos esquecer de que estamos nos mantendo afastados de qualquer contato com as drogas. E mais fácil superar um momento de crise quando não as tem por perto. Mas não podemos negar que a aproximação das drogas ainda é um apelo muito forte para nós. Eu estava tranquilo e muito senhor de mim até que conversei com Lucius. Quando ele me disse que iríamos à crosta, imaginei que estaria, como estarei, muito próximo de uma fileira de cocaína. Comecei a suar frio. Antes, acreditava estar preparado para enfrentar qualquer coisa. Mas foi só vislumbrar a possibilidade de me aproximar das drogas para perceber o quanto ainda estava fraco e o grande caminho que ainda tinha que percorrer em busca da minha recuperação. Tiago, lembre-se de que nós temos aprendido diariamente que devemos ter confiança em Deus. Se você vai à crosta por determinação do seu orientador, certamente é porque isso será útil para a sua recuperação. Não faz sentido nos ministrarem esse curso e nos proporcionarem o tratamento a que estamos sendo submetidos, para depois nos exporem desnecessariamente ao perigo das drogas, sabendo que nossas tendências ao vício ainda estão bastante vivas dentro de nós. Você vai ver, no fim do dia estará de volta e com muito aprendizado importante para sua recuperação. As palavras de Karina me deixaram mais calmo, até porque eram bastante racionais. Realmente, não havia sentido nos expor a perigos contra os quais não tivéssemos força para superar. Permaneci alguns minutos em silêncio, tentando digerir as palavras dela e, em seguida, perguntei, mas e você? Também vai à crosta? Quem me dera poder rever meus familiares, lamentou-se ela. Isso não é para qualquer um, sorrimos. Eu vou me submeter a uma regressão de memória. Estou bastante confusa com relação a algumas partes do meu passado. Lembro-me bem de quando estava, ainda, encarnada. Mas quanto ao meu desencarne e a minha vida no mundo espiritual, até o momento em que me vi nesta colônia, para mim é um mistério. Às vezes, a minha orientadora me conta algumas passagens, mas aquilo parece que não é comigo.
E um sentimento muito estranho, esse vazio em certa parte de minha vida. Estou ansiosa para resolver isso. Você, então, estará bem, asseverei. No recesso de uma sala, na colônia, recordando-se de suas próprias reminiscências. Confesso que estou com medo, asseverou Karina. Não sei exatamente o que vou encontrar em minha vida no período em que dela eu não me lembro. Temo encontrar fatos que constituam mais débitos para mim. Depois de ouvir as histórias de nossos colegas, penso que também devo ter me comprometido muito no mundo espiritual. Confesso que passei muita vontade de contar para Karina tudo o que sabia sobre a vida dela. Mas não podia, pois foi o próprio Lucius quem me disse que isso caberia à orientadora dela, no momento próprio. E esse momento estava prestes a chegar. Por um instante, ocorreu-me que Karina saberia, brevemente, que havia sido eu a iniciá-la no mundo das drogas. Ela seria capaz de perdoar-me? Esta pergunta me preocupou bastante. Eu que havia acordado naquele dia sentindo uma felicidade que não sabia explicar, agora estava preocupado e com medo. A hora, finalmente, havia chegado. Despedi-me de Karina, que me prometeu que se lembraria de mim em suas orações e concitou-me a ter forças. Quando me encontrei com Lucius, ele foi logo me esclarecendo: este seu medo não faz sentido algum. Você não confia em si mesmo. E só manter-se em oração, principalmente nos momentos mais difíceis. De qualquer forma, devo esclarecer-lhe que você vai e volta comigo. Nem mesmo para respeitar o seu livre-arbítrio eu deixarei na crosta. Ainda que você resolva desistir do tratamento e retornar à vida das drogas, eu o trarei de volta. Se depois de 3 dias, você ainda estiver disposto a voltar, nós o liberaremos para ir aonde quiser. Assim, confesso que me sinto mais aliviado. Mesmo com todo o tratamento a que estou sendo submetido aqui, fiquei trêmulo e até excitado quando fiquei sabendo que iria ficar perto das drogas. Seguimos para a crosta em uma nave bastante parecida com aquela que me resgatara na colônia do pó. Ao chegar, descemos e fomos abrigados em um centro espírita. Participamos de algumas reuniões. Tudo para mim era novidade, pois não havia conhecido a religião espírita quando encarnada e era a primeira vez que tinha contato com ela desde que a portara no mundo espiritual. À noite, saímos, Lucius e eu. Dirigimos-nos a uma festa de jovens que estava acontecendo em uma casa particular. Com a minha experiência, em alguns segundos vislumbrei 3 garotos com drogas. Um deles não estava à vontade. Demonstrava, flagrantemente, que era um iniciante. No plano espiritual, algumas entidades os acompanhavam. 3 eram espíritos que buscavam apenas usar drogas com eles. Uma das entidades apenas os induzia a consumir drogas, principalmente o principiante. Lucius percebeu que eu havia compreendido toda a situação e disse: veja aquele garoto principiante. Procure analisar o pensamento dele. Fez uma grande pausa, durante a qual tentei captar o pensamento do rapaz, com pouco sucesso. Em seguida, Lucius me esclareceu: o garoto está fragilizado porque ainda hoje presenciou uma grande briga entre seus pais. Foram palavras desrespeitosas de ambos os lados, o que culminou em violência. O pai bateu tanto na mãe que ela está internada em um hospital. Depois, o pai ainda quebrou tudo o que havia em casa, menos uma garrafa de aguardente que estava em cima da pia. Há 3 dias, havia experimentado um cigarro de maconha, induzido que fora por seus colegas encarnados e por um espírito desencarnado que trabalha para a organização. Nestes 3 dias, viveu um grande drama de consciência, mas havia decidido nunca mais usar qualquer tipo de droga. Era uma decisão sincera que seria cumprida, não fosse a briga dos pais. Agora, já começou a considerar de forma diferente, pois está se sentindo inseguro. Assistiu a toda a violência no lar. No final, tudo quebrado, sua mãe saindo de maca para o hospital e seu pai sendo levado pelos policiais.
A insegurança normalmente resolve-se, equivocadamente, fuga da realidade. Ele que sempre se socorreu com os pais, nos contentos difíceis, não sabe o que fazer agora. Nesses momentos, o apelo das drogas é muito forte e não o empurrãozinho de alguém. O preposto da organização já fez a sua parte direitinho. Desde cedo se fez presente na casa de nosso irmãozinho. Lá, aproveitando-se do fato de o pai estar embriagado, instigou a começar a briga e contou com a falta de paciência da mãe. Com a confusão armada, foi só providenciar para que o menino chegasse na hora de presenciar aquilo tudo. Instalou-se a insegurança em Felipe, que é o seu nome. Ele já foi usuário de drogas em reencarnação anterior, o que o torna mais sugestionável. Com o quadro de insegurança estabelecido, o preposto da organização tratou de induzi-lo a consumir drogas. Não está sendo fácil, porque Felipe está realmente decidido a não usar drogas. Assim, o preposto da organização fez com que seus dois amigos lhe oferecessem droga. Depois de muita insistência, ele aceitou um cigarro de maconha, dizendo que iria usá-lo depois. Neste momento, como, certamente, você já percebeu, Felipe está com ele no bolso e quase sucumbindo. O preposto da organização continua a insinuar-lhe para fumar. Os amigos já estão na sua presença e os problemas familiares não saem de sua cabeça. Realmente, está tudo contra Felipe neste momento, asseverei. Sorte dele que o preposto da organização está trabalhando, neste momento, de forma errada e ineficaz. De outra maneira, provavelmente o garoto já teria sucumbido. Mas não vamos fazer alguma coisa para ajudá-lo? Para os trabalhadores de Jesus, não há hora para o trabalho. Sempre é tempo de auxiliar o próximo. Mas você não pode se envolver muito porque também tem seus compromissos com a droga. Acho que posso fazer alguma coisa, sem me envolver muito. A maconha não é um apelo muito forte para mim. Se fosse cocaína, confesso que seria mais difícil. De qualquer forma, disse Lucius, vamos primeiro fazer uma oração para nos fortalecer. Depois de elevarmos o pensamento a Deus, Lucius me perguntou, você tem muita experiência em induzir as pessoas. Assim como procedia para induzi-las a usarem drogas, pode fazê-lo com o objetivo contrário, ou seja, para que elas não as usem. O que você faria neste caso? Ir direto ao assunto não é tão eficaz e muitas vezes não funciona. Por isso foi que eu disse que o preposto da organização está trabalhando de forma errada. Para que ele deixe de usar drogas, nosso induzimento não pode ser direto, neste sentido. Temos que levá-lo a fazer outras coisas que o impeçam de usar drogas. De acordo com o que aconteceu hoje na vida de Felipe, podemos induzi-lo a visitar sua mãe no hospital, a verificar se seu pai já saiu da cadeia, a ir tomar conta dos seus irmãos menores, se ele os tiver, ou até mesmo a ir dormir na casa dos avós, asilando-se na segurança do seu lar. Mas o preposto da organização não nos deixará aproximar dele. Está vigiando como um cão de guarda. Ocorre que estamos vibrando em um padrão muito mais alto que o dele, respondeu Lucius. Assim, ele não poderá nos ver. Então, mãos à obra. Aproximei-me para avaliar a situação mais de perto. Nesse tipo de trabalho, realmente eu tinha muita experiência. Lucius ficou ao lado, em oração e observando. Primeiro, tinha que afastar de Felipe os dois amigos encanados. Não foi difícil. Havia duas garotas dançando. Despertei o interesse dos dois pelas garotas e logo eles se afastaram de Felipe para se aproximarem delas. Contei, no entanto, com um fator que não esperava. Quando os dois rapazes se afastaram, o preposto da organização os acompanhou para tentar trazê-los de volta. Aproveitei o momento. Aproximei-me de Felipe e comecei a falar-lhe de sua mãe. Disse-lhe que ela, provavelmente, deveria estar muito carente no hospital, sem a presença do filho. Procurei mostrar-lhe que poderia ser ela a reunir a família novamente para que a paz voltasse a reinar em sua casa.
Mostrei-lhe que sua família sempre havia estado unida, mesmo com os problemas normais do dia a dia. Que a briga daquele dia era uma exceção e, mesmo com suas terríveis consequências, havendo amor, tudo poderia voltar a ser como antes. Felipe registrava facilmente as minhas palavras. Perguntei a Lúcio se conhecia sua mãe para que pudéssemos projetar em sua mente a imagem dela em uma cama de hospital. Seria o apelo final. Lúcio conhecia muito bem a mãe de Felipe e projetou a imagem dela na mente dele. O resultado foi imediato. Felipe nem se despediu dos amigos nem de ninguém. Saiu e foi direto para o hospital. Podemos acompanhá-lo? Perguntei a Lucius. Ele ainda está com a droga no bolso e deverá ser seguido pelo preposto da organização, se este conseguir encontrá-lo. Com o assentimento de Lucius, seguimos Felipe. Queria fazê-lo dispensar a droga em uma lata de lixo qualquer. Sem a maconha à sua disposição, o apelo seria bem menor. Em uma esquina, quase chegando ao hospital, passou por Felipe uma viatura de polícia, muito vagarosamente, observando o garoto. Aproveitei o ensejo. Fiz Felipe se lembrar de que estava com a droga no bolso e se fosse revistado naquele momento, seria mais um da família parar na cadeia naquele dia. Foi fácil. Mal a viatura sumiu na esquina e Felipe pegou maconha e a jogou no chão. Quando estava fazendo isso, o preposto da organização encontrou e se aproximou. Ficou muito nervoso. Havia perdido toda a programação. Tentou induzir Felipe a voltar para a festa, a pegar a maconha de volta, mas até ele mesmo percebeu que já era tarde. O rapaz estava com a mente sintonizada em outra coisa, na mãe e no que poderia fazer para reaver a paz doméstica. Quando chegou ao hospital, nós nos retiramos. Nosso aprendizado havia se concretizado com sucesso. Voltamos ao centro espírita e Lucius me explicou: hoje, você aprendeu como é bom poder ser útil aos outros. Aquela criança que um dia você levou à morte, induzindo a overdose, hoje você salvou de perder uma nova oportunidade reencarnatória. Felipe é Igor, a mesma criança que um dia desencarnou por overdose de cocaína, sob a sua indução, cuja mãe se transformou no seu anjo bom, que o fez pensar em sua família e possibilitou o seu resgate. Um dia, conversando com sua avó, você disse que gostaria de visitar a mãe de Igor, pois ela está aqui para vê-lo. Nisso, uma entidade entrou na sala. Tinha tanta luz que até ofuscou a minha vista. Quando pude prestar atenção, percebi que se tratava da mãe de Igor. Fiquei deslumbrado com tanta luz e ela começou a me dizer: que Jesus nos abençoe. Meu nome é Sara. Um dia, de forma impensada e vítima de seu próprio vício, você induziu Igor a usar drogas. Sem qualquer resistência ao apelo, em razão de compromissos assumidos em vidas anteriores, ele cedeu. Consumiu cocaína em excesso e acabou por desencarnar por overdose. Tenho certeza de que você se lembra muito bem desse fato. Depois de passar algum tempo no mundo espiritual, onde foi tratado e preparado, Igor obteve uma nova oportunidade de voltar à carne. Contudo, como não deu valor à família equilibrada e à educação segura que lhe foi proporcionada na vida anterior, teve que voltar no seio de uma família não muito ajustada. Ele tem superado muitas dificuldades, mas hoje estava prestes a sucumbir. Se eu conheço bem, posso afirmar que ele não suportaria até o fim daquela festa para experimentar a droga que recebeu de presente. Desculpe-me chamá-lo de Igor. Embora hoje responda por Felipe, para mim será sempre Igor, o filho do meu coração. Confesso que estava muito preocupada com a possibilidade de vê-lo sucumbir novamente. Estava em oração e a providência divina colocou você no seu caminho. Você, hoje, salvou a vida de meu filho, pelo que eu lhe serei eternamente grata. Sabia que não estava enganada quando, no nosso primeiro encontro, disse que você possuía todas as condições para se redimir. Obrigada, meu filho, e que Jesus o abençoe. Não sabia o que dizer,
Até porque estava ali na condição de simples aluno. Tinha certeza de que tanto Lucius como Sarah poderiam fazer muito melhor do que eu. Pensava dessa forma, quando Sarah me disse: engana-se ao pensar assim, meu filho. Tanto eu como Lucius teríamos enormes dificuldades para demover Igor da decisão de usar droga. No meu caso, a dificuldade começaria por meu envolvimento emocional com ele. E teríamos também obstáculos de ajustes vibratórios. Mas, ainda que tudo isso fosse superado, o que é possível, devemos considerar que você tem uma grande experiência no induzimento das pessoas. Trata-se de ferramenta que, como pôde observar, foi muito útil para Igor, e poderá ser muito útil para outros mais. Basta que você a direcione para o bem. Fiquei impressionado com aquelas informações. Com o mesmo tempo e esforço que eu gastava para comprometer vidas das pessoas com as drogas, naquele dia pude salvar uma vida e resgatar o meu débito com Igor. Estava extremamente emocionado com a bondade de Deus. Dei um abraço fraterno em Sarah e agradeci-lhe por tudo que ela havia feito por mim anteriormente. Depois, nós fizemos uma oração de agradecimento a Deus, despedimos-nos dos amigos da casa espírita que nos abrigou e voltamos para a Colônia do Sol. Só agora entendia por que no dia anterior havia acordado tão feliz. Estaria diante da primeira oportunidade de resgatar meus débitos. Graças a Deus e ao auxílio de Lucius, tudo deu certo. De longe, quando pude perceber a luz da nossa colônia, fiquei feliz. Era como se estivesse retornando para o lar. Para falar a verdade, nem percebi que voltamos sem ter ido visitar a minha família, por impossibilidade de tempo. Eu amava muito a minha família, mas, diante dos acontecimentos daquele dia, a visita nem era importante. Certamente, em breve, estaria com eles. Capítulo 20 – A experiência de Karina. Ao amanhecer, eu estava eufórico. Recordava, ainda, os sucessos do dia anterior. A possibilidade de ajudar Igor me fez muito bem. Passei a me sentir capaz de realizar alguma coisa em prol dos outros. Agora, já não era só a Karina que eu havia ajudado. Igor estava também nesse rol. Hoje, imagino como foram difíceis aqueles momentos. A consciência de todo o mal que praticara me pesava demais nos ombros. Nem eu mesmo seria capaz de fazer uma lista de todas as pessoas que os meus atos insanos haviam prejudicado. A cada nova vida inserida no vício, o prejuízo se estendia para várias pessoas. Familiares, amigos, futuros amigos e pessoas que tinham compromissos por ocasião da programação de uma nova existência. Quantos são atingidos e prejudicados quando uma pessoa é iniciada no mundo das drogas? Tudo isso era matéria do nosso aprendizado do dia a dia. Aos poucos, todos nós íamos tomando consciência da extensão dos nossos débitos. Diante dessa situação, aqueles dias não foram fáceis. Passávamos mal com falta da droga. Conseguimos até conter bem aquelas crises mais fortes de abstinência, mas não tínhamos como evitar o mal-estar que a ausência da droga nos causava. Momentos difíceis só eram superados porque aprendêramos a necessidade do auxílio mútuo. Dedicávamos-nos integralmente uns aos outros. Não foram poucas as vezes em que nos mantínhamos acordados noites em seguida para fazer companhia para um do grupo que estava passando mal, necessitando de carinho e de afeto. Éramos uma família e nos dedicávamos mutuamente para que todos pudéssemos nos libertar daquele mal. Havia instantes em que alguns passavam por crises de consciência. Ficavam a noite inteira falando de suas malogradas experiências com as drogas, em forma de desabafo. Os demais se dedicavam integralmente, ouvindo-os durante a noite inteira e colocando algumas palavras de carinho e afeto. Nós nos entendíamos porque havíamos passado por problemas semelhantes. Podíamos ouvir nossos companheiros sem qualquer preconceito ou julgamento. Tínhamos e temos débitos semelhantes. Qualquer julgamento precipitado recairia sobre os nossos atos também. Em determinadas ocasiões,
A situação se tornava mais difícil. As crises eram mais fortes e dois ou mais de nós não estávamos bem ao mesmo tempo. Nessas horas, Luzia nos acompanhava durante todo o tempo que fosse necessário. Outras vezes, contávamos com a companhia do orientador daquele que mais estivesse precisando de apoio naquele momento. Lucius sempre estava conosco. As minhas crises de consciência não eram poucas. À medida que o tratamento se prolongava, minha memória se tornava mais clara. Lembrava-me de novos fatos e, em cada um deles, novos compromissos. Foram mais de 2 décadas que permaneci trabalhando para a organização. Diuturnamente, dedicava meu tempo, com exclusividade, para iniciar as pessoas no uso das drogas. E, como tinha muita facilidade nesse tipo de trabalho, sempre conseguia atingir meus objetivos. Eram poucas as vítimas escolhidas pela organização que eu não iniciava nas drogas. É certo que minha avó me havia informado que essas pessoas eram escolhidas pela organização entre aquelas invigilantes, que mantinham a mente ociosa e já não possuíam conceitos muito precisos de moral e ética cristã, religiosa e social. Assim, tornavam-se presas fáceis. Soube também que cada uma delas havia assumido a responsabilidade ao pegar as drogas com suas próprias mãos, usando do próprio livre-arbítrio. Mas nada disso servia para aliviar o peso da minha consciência. Sabia que a minha atuação havia sido preponderante para que aquelas pessoas entrassem no mundo do vício. Na minha concepção, de alguma forma, aquelas circunstâncias que me foram descritas por minha avó me agravavam a responsabilidade. Cheguei à conclusão de que me havia aproveitado da fraqueza dessas pessoas para inseri-las nas drogas. De qualquer forma, tinha a consciência de que se não fosse a minha presença, talvez a maioria delas jamais experimentaria qualquer tipo de entorpecente. E, sem as drogas, ser-lhes-ia muito mais fácil corrigir qualquer outro desvio de comportamento. O fato é que, quanto mais pensava, mais a consciência me pesava. Portanto, saber que eu seria capaz de auxiliar as pessoas, como havia feito com Igor, era um grande alívio, pois tal possibilidade se transformava em um instrumento da minha redenção, uma luz no fim do túnel. Depois dessa ocasião, ficamos uma ou mais noites em claro, permanecendo na companhia de Teresa e Márcio, que não estavam bem. Digo uma ou mais noites porque sempre me confundi com esse negócio de tempo no mundo espiritual. Para narrar aqui, comparando essa noção de tempo com a que existe convencionada na crosta é muito difícil. O fato é que, devidamente autorizado por Lucius, aproveitei que estávamos todos juntos e contei a eles a minha experiência com Felipe, que depois descobri tratar-se do mesmo Igor. Aquele relato foi uma luz de esperança para todos nós. Sabíamos que nos encontrávamos mais fortalecidos do que no momento em que havíamos chegado àquela colônia, mas também estávamos certos de que nossa cura definitiva só se daria com o resgate de nossos débitos. Saber que éramos capazes de auxiliar os outros, principalmente aqueles que um dia nós prejudicamos, era motivo de muita alegria. Era o mesmo que saber que havia cura para nossa doença e, certamente, nos livraríamos daquele sofrimento. Márcio suava frio naquele dia. Passou por uma crise de choro em razão de drama de consciência. Quando ouviu o meu relato, melhorou quase que instantaneamente. O mesmo ocorreu com Teresa. Portanto, não havia mais necessidade de continuarmos juntos. Poderíamos descansar. Mas a minha experiência reacendeu as esperanças de todos nós, e permanecemos juntos acalentando sonhos de dias melhores, o que agora sabíamos ser possível. Sonhamos, fizemos planos para o futuro. Imaginávamos-nos vivendo no seio de nossas famílias, como pessoas equilibradas. Era só esse o nosso sonho, mais nada. Nem dinheiro, nem riqueza, nem essa ou aquela profissão, nada. Somente possibilidade de vivermos em sociedade como pessoas sóbrias e equilibradas. Naquela oportunidade,
Rimos muito com os nossos sonhos. Às vezes, lembrávamos-nos das dificuldades que ainda teríamos que superar e chorávamos juntos. Aliás, já estávamos acostumados a enxugar as lágrimas uns dos outros. Foram momentos marcantes de nossa vida. A união que se estabeleceu em nosso grupo foi a base da nossa recuperação, que ainda hoje continua sendo conquistada.